A automação de processos, o RPA, é precisamente a automação de um processo de negócio. E aqui com um grande ênfase precisamente no processo, não é a automação per si, porque aí existem depois outras técnicas de automação. E distingue-se das outras precisamente porque permitem interação com outras aplicações, e aqui podemos estar a falar, por exemplo, de sites que podem ser de entidades terceiras. Portanto, é uma peça de software que faz exatamente aquilo que foi programado para fazer, tal e qual como um software tradicional. Tem a característica de ser altamente confiável, porque não dá asa à criatividade que um ser humano tem. Por outro lado, promove a satisfação do trabalhador que por outra via, portanto, não existindo o RPA, seria o humano a fazer e nestas situações tende a sentir-se menos realizado, porque acaba por se sentir um pouco robotizado naquilo que acaba por fazer no seu dia-a-dia, portanto aporta menos valor no trabalho que faz. Com a introdução do RPA acaba por executar tarefas de maior valor acrescentado para a organização onde ele está inserido. Tem a característica também de ser uma tecnologia não invasiva, precisamente pelo mesmo motivo que eu ainda há pouco estava a dizer, como não interage, portanto, como permite interagir com sistemas terceiros, tem a característica de que não necessita de alterarmos esse sistema onde ele opera para conseguir operar tal e qual como, aliás, um humano faz. Já um software tradicional tem muita dificuldade em conseguir realizar este tipo de atividades. Tem uma consequência muito grande a nível da produtividade, não só porque tradicionalmente consegue trabalhar a um ritmo relativamente superior ao humano, mesmo a um humano altamente especializado a realizar uma determinada tarefa, mas tem capacidade de trabalhar 24/7. Portanto, ele consegue trabalhar de manhã à noite, não descansa, não precisa descansar, ou os descansos que precisa são relativamente reduzidos para manutenção de sistemas ou atualizações de software por aí fora, mas portanto, tem a capacidade de trabalhar ininterruptamente, nomeadamente fins de semana, não tem, férias também não precisa, e portanto há aqui um grande benefício, é provavelmente a característica que mais impacta e que mais leva as organizações a fazer este tipo de investimento nesta tecnologia. Tem também uma característica que tem um nível de compliance com conformidade enormíssimo. É possível saber exatamente aquilo que um determinado robô fez, muito mais do que com o humano, mais que não seja pela introdução de um logging muito eficiente. E por outro lado, é extremamente consistente, tem sempre o mesmo comportamento, portanto não tem humor, motivação, não há esse fator humano que introduz aqui alguma variabilidade no seu trabalho cotidiano. E depois tem a vantagem de introduzir uma barreira técnica extremamente reduzida, isto porque o software está a evoluir de tal forma que é cada vez mais fácil de qualquer pessoa conseguir construir soluções de RPA sem ter necessariamente grandes conhecimentos de TI. Agora, o que é que não é? Também como eu já introduzi, não é um substituto aos sistemas core, não deve ser visto como um shadow IT, apesar de que pode servir, por exemplo, para testar conceitos de negócio que antes de fazer um investimento que pode ser caríssimo em termos de desenvolvimento de TI, mas ele pode ser testado com o RPA, de maneira a termos gradualmente as regras do negócio cada vez mais afinadas, e quando se atinge um estado de maturidade do processo tecnológico, então aí fazer o investimento final a sério, como eu costumo dizer, já no sistema core final.
Portanto, não é um sistema não é um desenvolvimento de software tradicional, e eu costumo defender que deve estar ao dispor do negócio, porque mais do que o TI, o negócio sabe exatamente o processo de negócio que deve ser executado. E não só ao negócio, como ao próprio TI, que acaba por beneficiarem muito de ter ao seu dispor este tipo de tecnologia, isto porque, em vez de substituir ou de ser visto como um possível substituto do software, é claramente complementar ao desenvolvimento de software tradicional. E, acima de tudo, costumo deixar para o fim, mas é na verdade aquilo que eu mais costumo valorizar, não é um substituto do trabalho humano. É sim um substituto do trabalho robotizado que os humanos executam. E, portanto, permite aos trabalhadores terem uma atividade no seu dia a dia cada vez mais de valor acrescentado para a organização do que aquele trabalho rotineiro que tem pouca visibilidade e pouco valor para a organização. Tipicamente o RPA é aplicado naquelas situações em que os humanos realizam tarefas altamente repetitivas ou que, que necessitam de ser executadas fora do horário de trabalho. Isto porque, como eu expliquei ainda há pouco, o ser humano tem dificuldade a trabalhar mais do que um conjunto de horas por dia, porque necessita de descansar e acaba por ser pouco propenso ao trabalho por turnos, o que acaba por resultar muito bem na maior parte das organizações, e isto não é aplicável apenas à realidade em Portugal, e portanto acaba por trazer aqui uma flexibilidade muito valiosa para as organizações e que, aliás, até agora em termos deste novo contexto em que estamos a viver, é perfeitamente compatível com esta dinâmica do teletrabalho e de flexibilidade de horários de trabalho. Portanto, tem uma aplicabilidade muito grande a nível dos vários negócios que existem e não necessariamente naquelas empresas que têm um foco muito grande em termos e uma pegada muito grande em termos de sistemas de TI. E mais do que tudo, que muitas vezes é pouco valorizado nesta frente, mas tem uma aplicabilidade muito grande em concreto quando uma empresa, uma entidade necessita de interagir com sistemas de terceiros. E aqui podemos estar a falar, por exemplo, de sistemas do Estado, de entidades reguladoras de um determinado setor. Portanto, são sistemas que nós não controlamos, mas que pela nossa atividade de negócio necessitamos de interagir porque faz parte das regras da atividade daquele negócio. Portanto, é uma tecnologia que permite que as pessoas, os trabalhadores de uma empresa ou de uma organização, tenham uma atividade cada vez, um cariz cada vez mais intelectual, desenvolve o valor intelectual, a propriedade intelectual da empresa e menos o trabalho mecânico ou robotizado. Portanto, eu vejo o RPA um pouco como, tal como outras tecnologias que atualmente existem, mas vejo um pouco como o que aconteceu no tempo da Revolução Industrial, em que o trabalho manual, que era de pouco valor, na verdade o que se queria era o entregável final, mas havia muita gente a fazer trabalho altamente repetitivo e altamente desmotivante, mas que na verdade alguém tinha que o fazer. E o RPA cumpre exatamente essa função, mas agora mais orientada àquele trabalho que é executado à frente de um computador. E essa noção de trabalho
tem vindo a ser cada vez mais modificada, fruto da introdução das tecnologias na vida do trabalho, e acaba por criar espaço para outras competências que é necessário endereçar, e a necessidade de saber utilizar RPA e de saber aplicar o RPA numa organização tem uma expressão cada vez maior, e a utilização da tecnologia de informação no mundo empresarial é cada vez mais expressivo, graças a essa revolução que na verdade está a acontecer. Portanto, são pessoas que, por definição, acabam por desenhar o processo de forma a garantir que o objeto final, que o entregável final, o objetivo do negócio é de facto alcançado, o deliverable. E normalmente com a introdução do RPA nos processos de negócio, acaba por haver muita necessidade de fazer a revisão do próprio processo. Portanto, são pessoas que necessitam de ter uma capacidade de espírito crítico daquilo que é feito e de como deve ser feito, com a introdução de uma tecnologia, neste caso da automação, do RPA. Para dar um exemplo, a forma de um humano fazer a movimentação de um ficheiro de uma pasta para a outra, se estivermos a falar de um software fazer este trabalho, obviamente a solução mais óbvia não será interagir com as janelas que existem num sistema operativo, mas sim de utilizar as instruções que existem do próprio sistema operativo para fazer esta operação. Não só torna mais robusta e menos dependente da utilização de janelas, como acaba por ser muitíssimo mais rápida e menos falível. Portanto, são pessoas que têm que conhecer a tecnologia com que trabalham, e que têm que ter esta capacidade de conhecer o negócio e de como é que esse negócio se transpõe para uma execução, mas agora feita por um computador e não por um humano, como tradicionalmente seria feito. Eu já vi vários tipos de background, ao contrário do que muitas vezes é a primeira impressão, em que deve ser alguém com competências de tecnologia de informação muito robustas. Eu partilho da opinião em que, sim, de facto, é um acelerador para a entrada neste mundo do RPA, até porque, mais uma vez, estamos a falar de computadores que vão executar determinado tipo de ações. Portanto, o conhecimento que existe em TI é importantíssimo, é um acelerador, como eu já disse, mas por outro lado, eu já vi pessoas de economia, de outras engenharias, seja de TI ou não, e até mesmo pessoas de psicologia a construírem automações. E não é que umas sejam de melhor qualidade que outras, obviamente existem barreiras do ponto de vista de adoção deste tipo de tecnologia que são diferentes em função da sua capacidade de fazer da experiência que já tem do passado de construir este tipo de soluções. Mas, resumindo, não me parece que exista um perfil em concreto que permita que alguém consiga construir automações. Na verdade, eu costumo dizer que existem duas características que são necessárias para uma pessoa construir automações. A primeira é tempo, porque é necessário haver tempo para aprender. E a segunda é motivação, vontade de aprender. Tendo estas duas características, eu creio que estão reunidas as condições para estar preparado para lidar com a adversidade, para quando uma tentativa falha, estar lá para conseguir procurar uma alternativa que vá conseguir efetivamente ter sucesso. Mas apesar de tudo, é sempre preciso ter alguém a quem acudir quando não se encontra uma solução. E isso só acontece se nós tivermos, por exemplo, uma base de apoio
e que normalmente se traduz em fazer, por exemplo, uma formação especializada na área, mas mais do que tudo, o que eu sinto que é fundamental é tempo para aprender e foco. Para mim, o sucesso para uma carreira de automação é precisamente a experiência. E, portanto, o facto de irmos tentando e ir melhorando aquilo que vamos fazendo permite-nos ir construindo uma base sólida de conhecimentos e até de soluções que já fomos construindo no passado e que nos permitem ir reutilizando essas soluções noutras soluções que nós vamos fazendo parecido no futuro. Por outro lado, existe o tema da ferramenta de automação que devemos utilizar para começar. Portanto, existem muitíssimas soluções no mercado, umas pagas, outras são gratuitas. Obviamente, todas têm os seus prós e contras, nomeadamente o preço, a velocidade, a dificuldade de construir, se são mais orientadas para TI ou para pessoas mais alheias ao que é o desenvolvimento de software, porque lá está, como eu disse há pouco, é um acelerador. Mas o ideal é escolher para o fim a que se destina a médio e longo prazo. Não basta pensar a curto prazo o que é que eu quero fazer naquele caso em concreto. É necessário ter uma visão mais a longo prazo para se efetivamente escolher a ferramenta certa. Isto porque é difícil depois de já se ter um portfólio de automação, de repente mudar-se de ferramenta. E, portanto, é preciso ter uma decisão muito sólida no início. Não há mal nenhum em ter mais do que uma solução, mas enquanto se está a começar a aprender, é extremamente difícil depois ter várias soluções ao mesmo tempo. Acaba por não se aprender e não se aprofundar tecnologicamente nenhuma delas. Para começar, efetivamente, depois de já termos escolhido a ferramenta, eu costumo dizer que devemos procurar aqueles casos que mais dores nos provocam no dia a dia. São tipicamente aqueles casos que nos chateiam, que temos problemas porque são repetitivos e acabamos por introduzir o erro humano e por isso é que nós não gostamos deles. E então, pelo facto de estarmos a introduzir o RPA, podemos estar simplesmente, não só repetitivos, mas eliminamos o erro humano. O importante é que na primeira automação que nós formos fazer, tentarmos encontrar aquela que tenha a menor complexidade possível e com o melhor benefício possível. Portanto, tentar criar aqui o melhor equilíbrio. Isto porque não convém começarmos com uma automação que seja demasiado complexa e que depois acabamos por ter muito para fazer, acabamos por construir alguma coisa que é difícil de entregar, só vemos o valor realmente muito tarde e provavelmente vamos acabar com alguma coisa que na verdade nunca vai funcionar, porque é demasiado exigente para o conhecimento que nós temos. Portanto, o objetivo é encontrarmos uma coisa simples, criarmos espaço para aprender e irmos entregando alguma coisa que realmente funcione e que aporte valor para o objetivo final que nós queremos. Ainda que possa não ser o objetivo final e seja só uma pequena parte daquilo que queremos que seja o todo. E irmos progressivamente evoluindo para soluções cada vez mais complexas e eventualmente até fazendo uso de outras tecnologias, ir conciliando RPA com outras tecnologias, como por exemplo a inteligência artificial, porque não? Existem muitas tecnologias com que nós podemos associar ao RPA e todas elas acabam depois por ir introduzindo não só complexidade, mas na maior parte das vezes costumam depois evoluir exponencialmente com o retorno, o valor que é retornado depois pela solução final.